aprimore. Vamos para Obrigado, dependência Felipe. emocional? Valeu. Vamos para a dependência emocional? Ih, ó, tá vendo? A gente já praticamente entrou nesse processo aí, né? A gente já veio conversando durante esse mês, né? Então, teve várias perguntas, teve enquete, teve explicação sobre o que é. Teve semana inteira. Semana inteira. E aí eu tive observando que as perguntas são muito simples, né? E aí eu fico pensando às vezes a gente não fala o óbvio, e o óbvio ele tem que ser dito, né? Porque às vezes é muito bem assimilado aqui, mas para o outro não é. Sim. Né? Então, você que está assistindo a gente agora, né, vai ficar gravado aqui, a gente vai falar agora sobre dependência emocional. O que é? Quais os sinais? Como é que você faz para perceber, né, que está numa relação dependente? E o que fazer, né? Acho que tem que ser bem prático, né, para todo mundo entender, né, e tomar ciência e consciência, né, da relação que está vivendo. Então, bora de conceitos práticos. O que é a dependência emocional? Posso ler um conceito científico? O Pietro, Moral e Civet define como um padrão crônico de demandas afetivas insatisfeitas que buscam ser atendidas através de relacionamentos interpessoais caracterizados por um apego patológico. Apego patológico. Mas é quando você está tão apegado à imagem daquela outra pessoa como um ponto ou de suporte, ou um ponto de felicidade, um ponto de alcance, de expectativa, que você não consegue se livrar daquilo, né? daquela sensação, daquela relação que você acabou construindo. E às vezes a relação não é boa, mas a necessidade nossa de ficar grudado na roupinha lá, como falamos no começo, é tão grande que faz com que você não saia da relação. Que toda vez que aquela pessoa manda uma mensagem para você, você treme. Ou você vê na rua, você fala, ai meu Deus, né? Você não quer mais, mas está lá, vira uma dependência. Ou então, dentro da relação, você pode passar para aquela pessoa a responsabilidade de fazer você feliz, ou de te salvar de alguma coisa, sendo que aquela pessoa não vai ter esse poder. O poder é todo de quem sente. Você basicamente não sabe existir sem a companhia do outro, né? A vinculação do outro. O outro tem que mostrar que está te vendo, que você existe. Você não tem a capacidade de se sentir satisfeito, se sentir feliz com uma coisa que você fez, por exemplo. Sei lá, passei numa prova, ou aprendi uma música nova, uma nota. Você não fica feliz se você não disser. Não é óbvio que a gente está falando aqui, a gente é feliz na relação com o outro, a gente se descobre na relação com o outro. Não é sobre isso, mas é a incapacidade de me afetar, me elaborar no mundo sem a presença do outro. E isso, assim, prejudica tanto o andamento, porque o que acontece? Às vezes você tem um objetivo, tem uma meta, tem um sonho, né? E ele não sai do lugar. Por quê? Porque ele sempre precisa ou da aprovação, ou pelo menos que o outro vá com você. Tipo, eu não consigo ir sozinha. Então, acaba que você trava, empaca em tudo por conta do outro. Né? Então, eu só vou se você for comigo. Né? Eu não consigo ir sozinho. A vontade do outro, né? O aval do outro. A validação. A validação de tudo, né? Então, assim, isso tudo são variáveis aí dentro dessa dependência emocional. E isso, de uma certa forma, mostra o quanto você não está se valorizando, né? O quanto você não está no poder da sua vida. Agora, por que isso acontece? Cara, por que isso acontece? A gente vai ver, assim, trocentas possibilidades. Né? Existem modelos de explicação para isso, né? Desde mais complexos até mais... O próprio Bowlby, né, com a teoria do apego, ele sistematizou uma forma da psicanálise e tem a teoria do apego. Ele vai definir alguns tipos de apego que vão
mostrar que você aprendeu a se vincular no mundo assim, né? Desde bebê, por N questões sociais, né? De relação com o pai, com a mãe, que faz você reproduzir isso na vida adulta, né? Nos relacionamentos e etc. Assim, vamos pensar um bebê que por motivos sociais ou de viagem não tem suas necessidades providas de forma frequente e positiva, né? Então esse bebê começa... A gente é mamífero, né? A gente é bicho, a gente esquece disso, a gente precisa do outro. A gente precisa do outro para se vincular, para se cuidar. A gente não nasce com capacidade de cuidado. Então o bebê sabe dessa informação, então ele começa a se vincular. Se ele não tem as necessidades básicas atendidas, ele começa então a fazer um grande ponto de interrogação. Tipo assim, o que é que eu tenho que fazer para... Então toda vez que... se eu não tenho algum padrão seguro de necessidades supridas, eu vou ficar assim, o que é que eu tenho que fazer para essa pessoa se vincular comigo? E eu começo com esse mecanismo ali de bebê, vou indo para a infância, aquela criança que vai ficar aqui, o papai já volta, não fica de jeito nenhum, chora, agarra na perna que a pessoa diz, é apegada, mas é um apego inseguro, né? E depois, na vida adulta, será que eu estou no preço certo? Será que fulano gostou? Será que meu chefe vai brigar comigo? Será? Todos nós temos um tanto disso, é óbvio, né? Não é uma definição. Mas só quero trazer isso como um exemplo, que é um dos modelos possíveis de entender o porquê isso, né? E você fica nessa repetição desse padrão, porque você não sabe o que é direito e necessidades supridas. Porque a vida inteira você aprendeu um jeito de funcionar na relação com o outro que não te deu isso. E é importante esclarecer que a dependência emocional não é só entre casal. Não, né? Então, assim, amizade, relacionamento de pais e filhos, né? É relação. Avô e neto, você tem dependência emocional de tudo quanto é tipo. O avô faleceu e o neto ficou anos sem conseguir se relacionar com mais ninguém, não queria amizade, não queria nada, trabalho, depressão, porque não consegue. Ele não consegue sair daquilo, porque o avô era era ele. Um lugar, era ele, né? Era um ponto dele onde ele jogava muita expectativa. Claro, aí você vai estudar toda a relação dos dois e tudo, você vai ver que tem um porquê disso acontecer. Porém, a nossa meta como ser humano é a autenticidade, né? É a autonomia. Então, assim, eu não vou deixar de me relacionar, mas quando eu estiver me relacionando, que essa relação seja um adendo à minha vida e não que seja tudo na minha vida. E aí sim você vai construir alguma coisa. Porque geralmente, inconscientemente, a pessoa vai responder àquela situação do apego, né? Já aumentando a desvalorização de quem está dependente. De alguma forma, essa outra pessoa vai corresponder sem querer, às vezes é inconsciente. E às vezes até está puxando a outra. Se olha, presta atenção. Sim. Olha o que você está fazendo. Por causa disso, isso aqui não é você. Sabe? Eu não posso te salvar. Não me salva, não posso. Me salva, não posso. É responsabilidade, né? Autorresponsabilidade. Isso que o Pi traz é interessante sobre nosso destino, a autenticidade, a autorrealização, né? As escolas humanísticas estão aí para lembrar isso para a gente, mas aí eu vou lembrar de outra escola, que é a análise transacional, que traz um adendo interessantíssimo para a gente nesse sentido, né? Eu vou falar assim, a gente tende a assumir um de 3 papéis: vítima, agressor ou salvador. Então vamos pensar na relação, né? Salvador-vítima, né? O salvador ele precisa da vítima, que seja uma vítima de um fenômeno da natureza. Caiu um poste no carro, eu preciso salvar. E o salvador é um papel relacional. Ele só existe porque existe alguém para ele salvar, uma vítima. Então a energia dele, o funcionamento dele está toda voltada para o funcionamento de um papel, para o desenrolar de um papel relacional a outro. Só existe salvador se tiver vítima. E só existe vítima se tiver um salvador ou um agressor, né? Eu não vou entrar muito na seara do agressor hoje, mas pegando esse gancho salvador-vítima, né? Ele é um papel relacional. Então eu nunca consigo, na dependência emocional é isso, eu nunca consigo olhar para as minhas necessidades, porque eu estou o tempo todo desenvolvendo um papel e me moldando para o mundo de forma relacional.
Toda a minha energia, a depender do que você fizer, eu faço. E é engraçado isso, né? O Tássio está falando do triângulo de Karpman. E é muito interessante que, às vezes, o agressor nesse triângulo não necessariamente é uma pessoa brava, estúpida, né? Que tem uma violência em si para oferecer. Para a pessoa, por exemplo, se a gente pega duas pessoas que estão se relacionando, uma chega como vítima, a outra chega como salvador. Esse salvador vai tentar salvar essa vítima. Essa vítima vai dizer, na minha relação anterior, tinha uma pessoa assim, assim, assado, que fazia o que comigo? Essa pessoa sugou, me arrancou toda a grana. Aí é uma vítima. Mas por que essa pessoa arrancou sua grana? Né? Por que ela tirou seu dinheiro? O salvador não pergunta isso. Ele vira e fala assim, pode deixar que eu nunca farei isso. Eu vou lá e eu vou dar todo o meu dinheiro para você, aliás. Né? De repente, esse salvador não consegue nutrir o que essa vítima está pedindo. E aí ele deixa de ser o salvador. Mas ele não quer deixar de ser o salvador. E quando ele deixa de ser o salvador, a vítima transforma ele no algoz. E aí fica esse grande buraco, né? Quando ele para de interpretar o papel, ele vai ter que olhar para ele, olha só. Que assim, porque nós vamos desempenhar esses papéis em algum momento da vida, né? Isso é natural, não é o problema. Repito isso, que aí não está demonizando as relações aqui. A gente se encontra na relação com o outro, isso é importantíssimo. Agora, se meu jeito de existir depende única e exclusivamente de existir outra pessoa, aí a gente tem problema, né? Esse padrão, como disse o conceito científico aqui, esse padrão de falta de resolução afetiva que depende o tempo todo do outro. E o Tássio levantou uma bola aqui que eu acho que é importante. As relações, elas não são um lugar horrível, né? As relações são exatamente o lugar para você se conhecer profundamente. Você não tem como ficar se conhecendo profundamente se você não tiver a outra pessoa para estar ali trocando com você, né? Muitas vezes a gente projeta alguma coisa da gente no outro, e aí a gente briga, a gente discute, aí de repente eu falo, opa, peraí, tem uma coisa aí que eu preciso resolver. Então eu vou olhar para mim, aí eu vou resolver aquilo, aquela relação vai entrar em harmonia de novo, o outro também vai resolver aquilo nele, e aí a gente continua a viver bem profundamente, achando outras paixões, achando outros momentos e amadurecendo. Então as relações são necessárias. Sim. Né? A gente tem essas dificuldades, a gente está pontuando essas dificuldades justamente porque a gente está aqui para ajudar a entender como é que é o processo, para que você, se você estiver vivendo esse tipo de padrão, ou um relacionamento nesse sentido, que você se alerte para sair disso, né? Para falar assim, opa, peraí, que responsabilidade eu tenho que assumir agora, né? Sobre mim, sobre a minha vida, para que eu mude esse padrão. Agora me veio aqui, quando a pessoa tem dificuldade de lidar com conflitos, né? Essa relação de dependência prejudica ainda mais, né? Porque a pessoa já não sabe lidar com o conflito. Quando entra em conflito, ela recua. E aí, então, a gente nunca vai... Ela sofre porque está em conflito e ela sofre porque teve que se afastar do outro para... Aí fica essa coisa, né? Eu mando mensagem, não mando mensagem, se eu mandar mensagem... Vira uma bagunça. Mas olha só que legal. A bagunça? Não, até a bagunça, porque assim, se eu não estou querendo entrar no conflito, quer dizer que eu estou com um problema. Sim. Se eu não estou querendo conflitar com o outro, e não estou dizendo que o conflito seja físico, mas um conflito de ideias, um conflito de palavras, quer dizer, essa relação, se está se repetindo o mesmo processo, algo eu preciso aprender. Então, o algo talvez seja exatamente voltar para a cena e me abrir e falar assim, não quero mais, ou não dá mais para ficar assim. Ou, olha, deixa eu te falar, tô sobrecarregado aqui, vamos né, jogar a bola aí um para o outro para a gente parar com essa coisa, vamos equilibrar o dar e receber aí dentro do processo familiar, né? Porque eu acho que é muito isso, assim, da gente entender dentro do processo que ninguém é vítima
mas uma pessoa foi violentada. Ok, legalmente tá lá, né? Você tem a vítima, você tem o agressor, você tem o réu, ok. Agora, saindo dessas leis, o que tange a você como subjetividade, saia dessa do vitimismo, né? Saia do salvador também. Você não precisa salvar ninguém, né? E nesse instante você entende que você é um ser humano. Tem que descer do seu pedestal, tem que voltar para cá, entender seus limites e, às vezes, até ser algoz se preciso for. Entende? Tô vendo aqui os comentários. Ó, o outro é o nosso termômetro. Não deixa de ser Sim. um bom termômetro, né? Quer dizer, pode ser um péssimo termômetro também. Mas é um termômetro. Sim, Né? sim. Se você aprender a ler esse termômetro, ele pode ser um bom termômetro. Sim. Ok. Aprimore.